Muito bem, meus amigos, ouvintes, como é que vocês estão, hein? Preparados para saber o que é o fascismo? Então vamos lá. Bom, antes eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dê like e comente, e assim vocês estarão me ajudando muito, tá certo? Desde já agradeço. Tá certo? Bom, vamos lá. O fascismo é uma ideologia política e um movimento de massa que dominou muitas partes da Europa Ocidental, Sul e Oriental, que aconteceu entre 1919 e 1945 e que também teve adeptos na Europa Ocidental, Estados Unidos, África do Sul, Japão, América Latina e Oriente Médio. O primeiro líder fascista da Europa, conhecido como Benito Mussolini, tomou o nome de seu partido da palavra latina fasces, que se refere a um feixe de hastes de olmo ou betula, geralmente contendo um machado, usado como um símbolo da autoridade penal na Roma antiga. Embora os partidos e movimentos fascistas diferissem significativamente, tá certo? É, eles diferiam uns dos outros, basicamente. Eles tinham muitas características em comum, incluindo nacionalismo militarista extremo, desprezo pela democracia eleitoral e liberalismo político e cultural, uma crença na hierarquia social natural e no governo das elites, e o desejo de criar o que era chamado de comunidade popular, na qual os interesses individuais seriam subordinados ao bem-estar da nação. Bom, muito bem. No final da Segunda Guerra Mundial, os principais partidos fascistas, meus irmãos, europeus, foram rompidos e em alguns países, como Itália e Alemanha Ocidental, eles foram oficialmente banidos. A partir do final dos anos 1940, entretanto, muitos partidos e movimentos de orientação fascista foram fundados na Europa, bem como na América Latina e na América do Sul. Embora alguns grupos neofascistas europeus atraíssem muitos seguidores, especialmente na Itália e na França, nenhum foi tão influente quanto os principais partidos fascistas do período entre guerras. Bom, os partidos e movimentos fascistas chegaram ao poder em vários países entre 1922 e 1945. O Partido Nacional Fascista na Itália, liderado por Mussolini, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler e representando, neste caso, seu movimento nacional socialista, a Frente Pátria na Áustria, liderada por Engelbert Dollfuss e apoiada pela
Força de Defesa Nacional, uma importante organização paramilitar de direita, e a União Nacional em Portugal, liderada por Antônio de Oliveira Salazar, que se tornou fascista depois de 1936. Também o Partido dos Crentes Livres, na Grécia, liderado por Ioannis Metachas, entre outros, como por exemplo a ditadura militar do almirante Tojo no Japão. Ora, fora da Europa, o apoio popular ao fascismo foi maior na África do Sul e no Oriente Médio. Vários grupos fascistas foram fundados na África do Sul depois de 1932, incluindo o Movimento Nacional Socialista Gentil e seu grupo dissidente, os fascistas sul-africanos, o Partido Nacional Democrático da África do Sul, conhecido como Camisas Negras, e o pró-alemão Volkswagen Sentinel. Bom, em 1939, havia pelo menos 7 movimentos de camisas árabes, ou melhor, camisetas árabes, incluindo o Partido do Povo Sírio, também chamado de Partido Nacional Socialista Sírio, o movimento Futua iraquiano e o movimento Jovem Egípcios, também chamado de Blusas Verdes ou Camisas Verdes. Muito bem. Vários movimentos proto-fascistas e fascistas rivais operaram no Japão depois de 1918 também. E suas atividades ajudaram a aumentar a influência dos militares no governo japonês. Entre os mais importantes desses grupos estavam, por exemplo, a Liga da Sinceridade de Taisho. Estava também a facção do Caminho Imperial de Kodoha. Outro também era a Associação Nacional da Essência do Grande Japão. Outro, por exemplo, era o Corpo Anti-Vermelho. Enfim, muitos outros movimentos como esses aconteceram no Japão depois de 1918, que era um movimento proto-fascistas, né? Veja, após o incidente de Mukden, ou Mukden, e a invasão mais ampla da Manchúria pelas tropas japonesas em 1931, várias sociedades patrióticas de orientação fascistas foram formadas na China também. O maior desses grupos era chamado de Os Camisas Azuis. Formaram uma aliança com o Partido Nacional do Povo sob Chiang Kai-shek. Por ordem de Chiang, em 1934, os Camisas Azuis foram temporariamente colocados no comando da doutrinação política no Exército e receberam controle limitado de seu sistema educacional. O fascismo europeu teve uma série de imitadores na América Latina, incluindo os nazis, fundado no Chile por Jorge González von Marés.
Também existiu os Camisas de Ouro, fundada no México por Nicolás Rodrigues, e a União Revolucionária do ditador peruano Luiz Sanches Cerro. Muito bem. O Partido da Ação Integralista Brasileira, Ação Integralista Brasileira, que tinha cerca de 200 mil membros em meados da década de 1930, foi suprimido pelo governo brasileiro em 1938, após, como se diz, uma tentativa fracassada de golpe. Ora, nos Estados Unidos, um grupo chamado Ku Klux Klan, uma organização de supremacia branca fundada no final da Guerra Civil e revivida em 1915, exibia algumas características fascistas. Uma de suas ramificações, a Legião Negra, tinha cerca de 60 mil membros no início dos anos 1930 e cometeu vários atos de incêndio criminoso e bombardeios. Muito bem, senhores. Vamos ver algumas características do fascista, né? De algum movimento fascista, e vamos ver se você consegue identificar algum movimento fascista rondando pelo mundo hoje a partir destas características, por exemplo. Tá certo? Tem havido considerável desacordo entre os historiadores e cientistas políticos, nesse caso sobre a natureza daquilo que é chamado de fascismo. Alguns estudiosos, por exemplo, o consideram um movimento social radical com laços ideológicos com os jacobinos lá da Revolução Francesa, enquanto outros veem o fascismo como uma forma extrema de conservadorismo inspirado por uma reação do século XIX contra os ideais do iluminismo. Alguns acham que o fascismo é profundamente irracional, enquanto outros ficam impressionados com a racionalidade com que serviu aos interesses materiais de seus apoiadores. Da mesma forma, irmãos, alguns tentam explicar demonologias fascistas como a expressão de raiva e frustração irracionalmente mal direcionadas, enquanto outros enfatizam as maneiras racionais em que essas demonologias foram usadas para perpetuar vantagens profissionais ou de classe. Finalmente, enquanto alguns consideram o fascismo motivado principalmente por suas aspirações, por um desejo de regeneração cultural e a criação de um novo homem, outros colocam um peso maior nas ansiedades do fascismo, em seu medo da revolução comunista e até de vitórias eleitorais de centro-esquerda. Bem, uma razão para essas divergências é que os dois regimes históricos que hoje são considerados paradigmaticamente fascistas, a Itália de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler, eram diferentes em aspectos importantes. Na Itália, por exemplo, o antissemitismo foi oficialmente rejeitado antes de 1934 e não foi até 1938 que Mussolini promulgou uma série de medidas
antissemitas, a fim de solidificar sua nova aliança militar com Hitler. Outra razão é o conhecido oportunismo dos fascistas, isto é, sua disposição de fazer mudanças nas posições oficiais do partido para ganhar eleições ou consolidar o poder. E, finalmente, os próprios estudiosos do fascismo trazem para seus estudos diferentes atitudes políticas e culturais que muitas vezes têm influenciado na importância que eles atribuem a um ou outro aspecto da ideologia ou prática fascista. Liberais seculares, por exemplo, enfatizaram as raízes religiosas do fascismo. Estudiosos católicos, romanos e protestantes enfatizaram suas origens seculares. Os conservadores sociais apontaram para seus aspectos socialistas e populistas, e os radicais sociais notaram sua defesa do capitalismo e do elitismo. Bem, por essas e outras razões, não existe uma definição universalmente aceita de fascismo. No entanto, é possível identificar uma série de características gerais que os movimentos fascistas entre 1922 e 1945 tenderam a ter em comum. Bom, os fascistas não escondiam seu ódio pelos marxistas de todos os matizes, desde comunistas totalitários até socialistas democráticos. Os fascistas prometeram lidar com os marxistas com mais firmeza do que os partidos de direitas mais democráticos. Mussolini construiu sua reputação como fascista ao lançar esquadrões armados de camisas negras sobre trabalhadores e camponeses em greve em 1920 e 1921. Muitos dos primeiros nazistas serviram nos Freikorps, os grupos paramilitares formados por ex-soldados, para suprimir o ativismo esquerdista na Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. A SA nazista, ou Divisão de Assalto, ou Tropas de Assalto, entrou em confronto regular com esquerdistas alemães nas ruas antes de 1933. E quando Hitler chegou ao poder, enviou centenas de marxistas a campos de concentração e intimidou bairros vermelhos, com batidas policiais e espancamentos. Ora, para os fascistas franceses, o marxismo era o principal inimigo. Em 1925, Valois, líder do Fascisal, declarou que o princípio orientador de sua organização era a eliminação do socialismo e de tudo o que se assemelha a ele. Em 1926, Taittinger declarou que o objetivo principal de sua juventude patriótica era derrotar o progresso do comunismo por todos os meios necessários, acrescentando que defendemos a hierarquia de classes. Bom, todos sabem que sempre haverá diferentes níveis sociais, os fortes e os fracos, os ricos e os pobres, os governantes e os governados.
Em 1936, líder do Partido Popular francês, Doriot, anunciou o seguinte: nossa política é simples. Queremos uma união do povo francês contra o marxismo. Da mesma forma, La Roque, chefe da Cruz de Fogo, que era do Partido Social Francês, advertiu que o comunismo era o perigo por excelência e que as maquinações de Moscou estavam ameaçando a França com insurreições, subversões e catástrofe. Ora, em 1919, o Rheinwerk, na Áustria, desempenhava a mesma função que os Freikorps desempenhavam na Alemanha, suas unidades de milícia voluntária, batalhando com inimigos estrangeiros percebidos e o inimigo marxista interno. Bom, muitas dessas unidades foram organizadas por membros da pequena nobreza e da classe média para conter as greves dos trabalhadores nos distritos industriais de Linz e Steyr. Em 1927, confrontos violentos entre o Rheinwerk e o outro nome que deve ser alemão aqui, Schutzbund, uma organização de defesa socialista, resultaram em muitas mortes e feridos entre os esquerdistas. Em 1934, esse Rheinwerk juntou-se à frente da Pátria de Dollfuss e foi fundamental para promover Dollfuss em direção ao fascismo. Veja, muitos fascistas finlandeses começaram suas carreiras políticas após a Primeira Guerra Mundial como membros do grupo paramilitar anticomunista dos Guardas Brancos. Na Espanha, grande parte da violência inicial da Falange foi dirigida contra estudantes socialistas da Universidade de Madrid. Os camisas azuis portugueses, que se autodenominavam sindicalistas nacionais, consideravam a violência sistemática contra os esquerdistas revolucionários. Durante a Guerra Civil Espanhola, fascistas espanhóis, portugueses, italianos e alemães juntaram forças para derrotar a Frente Popular, uma coalizão de liberais, socialistas, comunistas e anarquistas que foram eleitos democraticamente em 1936. Em 1919, vários grupos fascistas surgiram no Japão para resistir a novas demandas por democracia e conter a influência da Revolução Russa de 1917. Embora houvesse diferenças importantes entre esses grupos, todos se opunham à bolchevização, que alguns fascistas japoneses associavam à crença, ou melhor, à crescente agitação de fazendeiros, arrendatários e trabalhadores industriais. Os fascistas agiram como fura-greves, né? Esse é o nome. Alguns fascistas agiram como fura-greves. Lançou violentos ataques contra sindicatos de esquerda, sindicatos de camponeses e a sociedade do nivelamento socialista, e interrompeu as celebrações do 1º de maio. Em 1938, os fascistas japoneses
tendo se tornado poderosos no governo nacional, apoiaram a prisão em massa de líderes do Conselho Geral dos Sindicatos e do Partido Proletário do Japão, e de professores também ligados à facção trabalhista camponesa. Ora, as comemorações do 1º de maio no Japão foram proibidas em 1938 e em 1939. O Japão retirou-se de todas as organizações trabalhistas internacionais. Apesar da violenta oposição dos fascistas ao marxismo, alguns observadores notaram semelhanças significativas entre o fascismo e o comunismo soviético. Ambos foram movimentos de massa, ambos surgiram nos anos pós a Primeira Guerra Mundial, em circunstâncias de turbulência política e colapso econômico. Ambos buscaram criar sistemas totalitários depois que chegaram ao poder, e muitas vezes ocultaram suas ambições totalitárias de antemão. E ambos empregaram terror e violência sem escrúpulos, quando era conveniente fazê-lo. Outros estudiosos alertam contra a leitura excessiva dessas semelhanças. No entanto, observando que os regimes fascistas, em particular a Alemanha nazista, usaram o terror para fins diferentes e contra grupos diferentes dos soviéticos, e que os fascistas, ao contrário dos comunistas, geralmente apoiavam o capitalismo e defendiam o interesse das elites econômicas. Muito bem, meus caros ouvintes. Embora as circunstâncias às vezes, fizessem acomodação para políticas liberais que eram necessárias, os fascistas condenaram esta doutrina porque colocava os direitos do indivíduo acima das necessidades do Volk, ou do povo, encorajando assim a divisão, ou seja, o pluralismo político, tolerando valores decadentes e limitando o poder do Estado. Os fascistas acusaram companheiros de viagem liberais de incitar o comunismo intencionalmente ou involuntariamente. Em 1935, a Cruz de Fogo repreendeu os moderados, isto é, conservadores democráticos, por ajudar indiretamente os comunistas por meio de seu gosto pelo compromisso e hesitação. Bom, o fascismo também tinha ambições totalitárias, obviamente. Embora Hitler não tenha revelado toda a extensão de seus objetivos totalitários antes de chegar ao poder, como Führer, ou como líder do Terceiro Reich, ele tentou não apenas controlar todo o poder político, mas também dominar muitas instituições e organizações que eram anteriormente independentes do Estado, como tribunais, igrejas, universidades, clubes sociais, grupos de veteranos, associações desportivas e grupos de jovens. Até mesmo a família alemã foi atacada, pois membros da juventude hitlerista foram informados de que era seu dever patriótico denunciar o país antinazistas, ou melhor, os pais antinazistas.
e seu regime criou outdoors, exibindo slogan como acredite, obedeça, não é? Deve-se notar que, apesar de seus consideráveis esforços nessa direção, nem Hitler nem Mussolini conseguiram criar um regime totalitário de forma completa. Na verdade, ambos os regimes foram divididos por grupos de poder concorrentes e heterogêneos, que Hitler, neste caso, e Mussolini jogaram um contra o outro, e os fascistas na Itália foram significativamente limitados pelos desejos das elites tradicionais, incluindo a Igreja Católica, né? A tradição da Igreja Católica. Antes de os fascistas chegarem ao poder, entretanto, eles frequentemente rejeitavam os objetivos totalitários. Isso foi especialmente verdadeiro em países como a França, onde os conservadores ficaram alarmados com relatos de repressão, né, da repressão de conservadores dissidentes na Itália fascista e na Alemanha nazista. Depois da repressão de Hitler aos dissidentes católicos romanos na Alemanha em 1934 e 1935, os fascistas franceses se esforçaram para negar que eram totalitários, para não alienar potenciais apoiadores católicos na França. Na verdade, eles atacaram o estatismo e defenderam um governo mais descentralizado que favorecia as elites econômicas locais. No entanto, a afirmação de Larroque, em 1936, de que ele apoiava as liberdades republicanas, não o impediu, em 1941, de exigir unanimidade sob Pétain e um expurgo de praticantes da maçonaria de todos os departamentos do governo. Ora, o corporativismo da teoria econômica fascista clamava pela organização de cada um dos principais setores da indústria, agricultura, profissões e artes em controle estatal ou administrativos, né? Sindicatos e associações de empregadores ou corporações, cada uma das quais negociasse contratos de trabalho e condições de trabalho e representasse os interesses gerais de suas profissões em uma assembleia maior de corporações ou parlamento corporativo. As instituições corporativistas substituíram todas as organizações independentes de trabalhadores e empregadores. E o parlamento corporativo substituiria, ou pelo menos existiria ao lado dos tradicionais órgãos legislativos e representativos. Em teoria, meus irmãos, o modelo corporativista representava uma terceira via entre o capitalismo e o comunismo, permitindo a cooperação harmoniosa dos trabalhadores e empregadores para o bem da nação como um todo. Ora, na prática, o corporativismo fascista foi usado para destruir os movimentos trabalhistas e suprimir a dissidência política. Em 1936, por exemplo, o programa econômico do Partido Social Francês incluía jornada de trabalho mais curta e férias com pagamentos para trabalhadores leais.
mas não para os desleais. E os benefícios deveriam ser atribuídos pelos empregadores, não pelo governo. O programa nazista Força pela Alegria, que fornecia subsídios para férias e outras atividades de lazer para os trabalhadores, operava com princípios semelhantes. Uma extensa legislação corporativista foi aprovada na Itália no início dos anos 1920, criando vários sindicatos controlados pelo governo e proibindo as greves. O regime de Salazar, em Portugal, usando a legislação italiana como modelo, baniu a federação sindical e todos os sindicatos de esquerda, tornou os sindicatos corporativos obrigatórios para os trabalhadores e declarou as greves ilegais. Tudo o que contribuiu para o declínio dos salários reais. O fascismo croata, russo, argentino, brasileiro e chileno também propôs soluções corporativas para conflitos de gestão trabalhista. Muitos movimentos fascistas tinham objetivos imperialistas. Hitler esperava que seu impulso em direção ao leste, ao conquistar a Europa Oriental e a Rússia, não apenas provasse a superioridade racial dos arianos sobre os eslavos, mas também fornecesse pilhagem suficiente e espaço vital para superar dificuldades econômicas em casa. As ambições imperiais de Mussolini eram dirigidos ao norte da África e seus exércitos invadiram a Etiópia em 1935. Os fascistas poloneses defendiam a retomada de todas as terras que já haviam sido governadas por reis poloneses, incluindo a Prússia Oriental. Bem, os fascistas finlandeses queriam criar uma grande Finlândia às custas da Rússia, e os fascistas croatas defendiam uma grande Croácia às custas da Sérvia. Os fascistas japoneses pregaram a conquista militar em nome de seu plano para uma esfera de coprosperidade do grande leste asiático. Os fascistas franceses foram fortes defensores do Império Francês na Indochina e no norte da África. E, durante o período entre guerras, atraíram um apoio considerável da minoria governante europeia na Argélia. Fascistas portugueses travaram guerras coloniais na Guiné, na Angola e em Moçambique. Os movimentos fascistas sírios, iraquianos e egípcios também apoiaram o expansionismo territorial. Porém, havia alguns fascismos da paz, né, que não eram imperialistas, como o movimento da Ação Integralista no Brasil. Os fascistas favoreciam também os valores militares como coragem e também como obediência inquestionável à autoridade, disciplina e força física. Eles também adaptaram as armadilhas externas das organizações militares
como uniformes paramilitares e saudações romanas. Hitler imaginou um Deus que presidiu os conflitos militares e garantiu a sobrevivência do mais apto. Mussolini era famoso por slogans como "Um minuto no campo de batalha vale uma vida inteira de paz". Melhor viver 1 hora como um leão do que 100 anos como uma ovelha. E também o tipo, nada jamais foi conquistado na história sem derramamento de sangue. Da mesma forma, um panfleto publicado pelo Ministério da Guerra japonês em 1934 declarava o seguinte: a guerra é o pai da criação e a mãe da cultura. Bem, as canções dos falangistas espanhóis exaltavam a nobreza da morte na guerra. Como muitos fascistas, o escritor francês Pierre Drieu La Rochelle, autor do romance fascista Gilles, orgulhava-se do seu realismo obstinado, que aceitava matar como um princípio da natureza. A organização de La Roque, originalmente o movimento de veteranos de guerra, orgulhava-se do espírito da cruz de fogo marcial, e seus porta-vozes faziam comparações nefastas entre soldados combatentes viris e políticos civis decadentes. Bom, os fascistas tentaram obter apoio popular e consolidar seu poder, mobilizando a população em reuniões de massa, desfiles e outras reuniões, explorando princípios emprestados da propaganda americana moderna, que enfatizava a importância de apelar para as emoções do público em vez de sua razão. Os fascistas usavam essas reuniões para criar fervor patriótico e encorajar o entusiasmo fanático pela sua causa fascista. Veja que os comícios nazistas em Nuremberg, por exemplo, foram organizados com precisão teatral e apresentavam grandes faixas, uniformes paramilitares, música marcial, desfiles de tochas, fogueiras e florestas de saudações fascistas acompanhadas por gritos, né? Hitler acreditava ser melhor realizar essas reuniões à noite, quando o público seria mais suscetível do que durante o dia a apelos irracionais. Os fascistas também procuraram arregimentar a população, especialmente os jovens, infiltrando-se nas redes sociais locais, grupos de tavernas e veteranos, esportes, igrejas, estudantes e outras organizações, e fornecendo refeitórios, passeios de férias e cerimônias nacionalistas para os habitantes da cidade. Ora, na França, o Partido Social Francês de La Roque distribuía refeições aos desempregados e oferecia aos trabalhadores acesso a piscinas, clubes sociais e campos de férias para atraí-los para o movimento. O regime de Mussolini na Itália e o governo de Salazar em Portugal também realizaram comícios de massa organizados pelo governo. Depois de 1936, os fascistas japoneses prestaram menos atenção à mobilização em massa do que a trabalhar diretamente com as elites do país. A ditadura que se seguiu
foi baseada em uma coalizão de líderes militares, industriais, burocratas estatais e políticos de partidos conservadores. Muito bem, meus queridos amigos. Os fascistas tinham o chamado, ou aquilo que chamam de bode expiatório. Os fascistas, muitas vezes, atribuíam os problemas de seus países a bodes expiatórios. Por exemplo, judeus, maçons, marxistas e imigrantes eram proeminentes entre os grupos demonizados. Ora, de acordo com a propaganda fascista, a longa depressão da década de 1930 resultou menos da regulação governamental insuficiente da economia ou do poder de compra inadequado da classe baixa do que de conspirações judaico-maçons bolcheviques, agitação de esquerda também e a presença de imigrantes. A implicação era que privar esses demônios de seu poder e influência faria com que os principais problemas da nação fossem embora. Os fascistas elogiavam o Volk, isto é, o povo, e serviam ao anti-intelectualismo populista. A crítica de arte nazista, por exemplo, sustentava a visão populista de que o homem comum era o melhor juiz da arte e que a arte que não agradava ao gosto popular era decadente. Também populista era o tema da propaganda nazista de que Hitler era um novo homem que emergiu das profundezas do povo. Ao contrário do populismo de esquerda, o populismo fascista não atribuiu as dificuldades dos trabalhadores às grandes empresas e grandes proprietários de terras, e não defendeu medidas como tributação progressiva, salários mais elevados para os trabalhadores industriais e agrícolas, proteção dos sindicatos e o direito à greve. Não, ele não fez isso. Em geral, poupou a riqueza das classes superiores, exceto a pertencente aos judeus. Bom, os fascistas também cativaram os sentimentos anti-urbanos. Os nazistas conquistaram a maior parte do apoio eleitoral de áreas rurais e pequenas cidades. Na propaganda nazista, o alemão ideal não era o intelectual urbano, mas um simples camponês, e o intelectualismo desenraizado era considerado uma ameaça às fontes profundas e irracionais da alma Volk, isto é, da alma do povo. Os judeus eram frequentemente retratados e, portanto, condenados como moradores urbanos por excelência. Em 1941, Larroque comentou o seguinte: a teoria das famílias de boa raça, que tem suas raízes na terra, nos leva a conclusões não muito longe de Walter Derr, ministro da Agricultura do Reich. O fascismo romeno dependia fortemente do apoio de camponeses que não confiavam na cidade perversa. A ala agrária do fascismo japonês
elogiou o soldado camponês e denegriu o trabalhador industrial. Bom, sob os regimes fascistas, as mulheres foram instadas a desempenhar seu papel tradicional de gênero como esposas e mães e a gerar muitos filhos para a nação. Mussolini instituiu políticas que restringiam severamente o acesso das mulheres a empregos fora de casa e distribuiu medalhas de ouro para as mães que geravam mais filhos. Bom, na Alemanha, os nazistas proibiam as mulheres do partido de dar ordem a homens. Em um discurso em 1937, Charles Vallée, que era vice-presidente do Partido Social Francês, equiparou as feministas aos proletários insubordinados. Ele disse: não é com a luta de classes que a questão social se resolverá. No entanto, é em direção a uma espécie de luta de classes, opondo o proletariado feminino ao capitalista masculino, que o feminismo nos conduz. Bom, de Jouvenel equiparou as mulheres ao hedonismo e o hedonismo à decadência. A Europa, escreveu ele em 1938, havia se tornado suave e feminina com a busca do prazer, tornando-se como uma mulher que acabara de escapar de um acidente assustador. Ela precisava de luz, calor, música. De acordo com de Jouvenel, uma atmosfera de felicidade, entre aspas, corrompia tudo e as pessoas se tornavam cada vez menos dispostas a assumir tarefas dolorosas. Em suma, ele acreditava que a feminização da Europa havia sido sua ruína. Na mesma linha, Driel La Rochelle afirmou que as mulheres educadas minavam sua masculinidade. Ele caracterizou os movimentos políticos que não gostava como femininos. Não é? Ele caracterizou os movimentos que ele não gostava como movimentos femininos e aqueles que admirava como masculinos. O fascismo, para ele, sendo o mais masculino de todos. Bom, assim como marxistas, liberais e conservadores diferiam dentro e entre vários países, o mesmo acontecia com os fascistas. Em alguns países, havia rivalidades entre movimentos fascistas nativos sobre diferenças pessoais, táticas e outras questões. Os movimentos fascistas também exibiram diferenças significativas com relação à aceitação do racismo e, em particular, do antissemitismo, sua identificação com o cristianismo e seu apoio à Alemanha nazista. Muito bem, meus amados. Muita coisa pode-se dizer do fascismo. Porém, vamos agora finalizar este áudio falando sobre duas coisas em relação ao fascismo que acredito ser muito importantes, que são as origens intelectuais do fascismo, daquilo que é conhecido como fascismo, e o neofascismo. Em relação às origens intelectuais, Mussolini e Hitler, de forma alguma, inventaram essa ideologia fascista. Na verdade, o fascismo não foi uma criação do século XX, nem peculiaridade italiano
ou alemão, com origem no século XIX. As ideias fascistas apareceram nas obras de escritores da França, apareceram também em escritores da Áustria, Alemanha e Itália, incluindo teóricos políticos, como Theodor Fritsch. Muitas ideias fascistas derivam da reação reacionária às revoluções progressistas de 1789, 1830, 1848 e 1871, e ao liberalismo secular e ao radicalismo social que acompanharam essas convulsões. De Maistre condenou o iluminismo do século XVIII por ter subvertido o domínio da religião tradicional e das elites tradicional e prestou homenagem ao carrasco público como protetor de uma hierarquia social sancionada por Deus. Taine lamentou a ascensão ao poder das massas, que ele sugeriu estar em um estágio inferior de evolução biológica do que os aristocratas. Le Bon escreveu uma cartilha sobre como desviar a barbárie das massas da revolução para a reação. Barrès fundiu o enraizamento étnico com o nacionalismo autoritário e afirmou que o excesso de civilização levou à decadência e que o ódio e a violência eram remédios energizantes. Políticos populistas alemães e escritores como Stocker e Fritsch exaltaram a ideia de camponeses racialmente puros perto do solo que um dia seguiram um líder carismático capaz de instituir a alma do povo sem o benefício das eleições. O antissemitismo foi um marco na obra de Drummond, Maurras, Lagarde e uma série de outros autores de best-sellers. Houston Stewart Chamberlain, da Grã-Bretanha, pregou o racismo ariano e muitas das ideias antissemitas defendidas pelo Partido Social Cristão de Karl Lueger e o movimento pan-germânico de Georg von Schollener, na Áustria, foram posteriormente adotadas por Hitler. Darwinistas raciais como Vogt, Lagarde e Chamberlain glorificou a sobrevivência do mais apto, repreendeu os humanitários por tentarem proteger os racialmente incapazes e rejeitou a ideia de igualdade social. Igualdade é morte, hierarquia é vida, escreveu Langben. Chamberlain não via razão para dar direitos iguais às raças inferiores. Treitschke se enfureceu contra a democracia, o socialismo e o feminismo. Insistiu que isso poderia ser corrigido e elogiou o imperialismo guerreiros. Povos bravos se expandem, povos covardes perecem, disse ele. Lagarde disse dos eslavos que, quanto mais cedo eles perecem, melhor será para nós e para eles. E ele pediu o extermínio dos judeus, um sentimento que foi compartilhado por seu contemporâneo Langben.
ou Langeben, né? Esse é o nome dele. Muito bem. No final do século XIX, irmãos, muitos nacionalistas conservadores eram idealistas filosóficos que acusavam os liberais e socialistas de materialismo e, portanto, retratavam sua própria política como mais espiritual. Outros pensadores do século XIX propagaram algumas ideias protofascistas enquanto rejeitavam outras. Nietzsche exagerou sobre a vitalidade heróica das almas da elite que não eram inibidas pela ética cristã ou pelo humanitarismo liberal, mas ficou chocado com o nacionalismo Volksche e o antissemitismo. Similarmente, Sorel pregou a violência como um antídoto para a decadência, uma ideia que Mussolini admirava. Mas seu pensamento econômico era muito socialista para a maioria dos fascistas. Bom, agora para finalizar esse áudio, vamos falar um pouco sobre o neofascismo, não é? Ora, os maiores movimentos neofascistas fora da Europa após a Segunda Guerra Mundial surgiram na América Latina, África do Sul e Oriente Médio. Juan Perón, que governou a Argentina como presidente legalmente eleito em 1946 e novamente em 1973, serviu como adido militar na Itália na década de 1930 e era um grande admirador do Duce. Como disse mais tarde, Mussolini foi o maior homem do nosso século, mas cometeu alguns erros desastrosos. Eu, que tenho a vantagem de ser seu precedente antes de mim, devo seguir seus passos, mas também evitar seus erros. Perón ganhou o apoio dos trabalhadores industriais pobres, né? Os chamados descamisados ou sem camisas, bem como de muitos empresários ricos, promovendo salários e benefícios mais altos, bem como o desenvolvimento industrial. Perón também teve o apoio de muitos nacionalistas de classe média e de grande parte do corpo de oficiais do exército. Sua esposa carismática, Eva Perón, popularmente conhecida como Evita, atraiu um culto de seguidores por suas atividades de caridade e sua ascensão do livro de história de Trapos à Riqueza. Não é? O livro de história que ela escreveu, de Trapos à Riqueza. No entanto, devido à inflação, corrupção e conflitos de Perón com a classe proprietária de terras anteriormente dominante e a Igreja Católica, os militares eventualmente se voltaram contra ele e ele foi deposto por um golpe em 1955. Bom, após um longo exílio na Espanha, Perón voltou à Argentina em 1973 e, em uma eleição especial em outubro daquele ano, foi eleito presidente com sua segunda esposa, Isabel Perón, como vice-presidente. Sucedendo seu marido após sua morte em 1974, Isabel Perón não conseguiu evitar uma divisão entre as facções de direita e de esquerda da coalizão peronista. A economia se deteriorou dramaticamente, com a inflação atingindo 3 dígitos em 1975, e o país foi atormentado por ondas de sequestros e assassinatos
de líderes governamentais e empresariais por guerrilheiros de esquerda, violência que logo foi respondida na mesma moeda e em uma escala muito maior pela polícia militar e secreta. Tendo perdido todo o apoio popular, Isabel Perón foi derrubada por um golpe militar em março de 1976. O grupo neofascista mais significativo em África do Sul depois de 1945 foi o Movimento Nacional Socialista Gentil Sul-Africano, que mudou seu nome para o Partido dos Trabalhadores Brancos em 1949. Embora o partido não tenha conseguido criar um movimento de massa, ele encorajou a adoção de políticas de supremacia branca e apartheid pelo dominante Partido Nacional da África do Sul. Já no Oriente Médio, os regimes de Mohammed al-Qaddafi na Líbia e Saddam Hussein no Iraque eram neofascistas em vários aspectos. Um ditador carismático e muçulmano devoto, Gaddafi chegou ao poder em 1969, em um golpe militar que derrubou o rei Idris. Ele defendeu o que chamou de verdadeira democracia, caracterizada pela propriedade estatal de setores chaves da economia, estrita adesão à lei islâmica e a mobilização de apoio de massa por meio de congressos populares, sindicatos controlados pelo governo e outras organizações. No Iraque, o movimento Ba'ath de Hussein defendeu uma marca extremamente nacionalista de socialismo que rejeitou o liberalismo ocidental, bem como o comunismo materialista. O regime de Hussein, que chegou ao poder por meio de um golpe em 1968, era essencialmente uma ditadura pessoal, baseada em uma versão árabe. Na década de 1990, vários racistas, grupos de milícias, estavam ativos nos Estados Unidos. E muitos deles faziam uso de uniformes paramilitares e simbolismo neonazista. No entanto, eles não tinham o apoio popular necessário para lançar um movimento político forte ou para se engajarem na política eleitoral por conta própria. Na segunda década do século XXI, os partidos e movimentos populistas de direita e neofascista da Europa Ocidental desfrutaram de um aumento de popularidade, alimentado em parte por um grande influxo de imigrantes muçulmanos após as revoltas da Primavera Árabe em 2010 e, em alguns países, pelo ressentimento contínuo da União Europeia. Embora os muçulmanos na Europa em nenhum lugar tenham se tornado a maioria dos eleitores, eles aumentaram seu número substancialmente. Bom, quase ao mesmo tempo, uma onda de populismo de direita nos Estados Unidos levou, em 2016, a inesperada vitória eleitoral do candidato presidencial republicano Donald Trump. Sua campanha havia gerado hostilidade contra os imigrantes muçulmanos e mexicanos. Trump prometeu suspender a imigração de países de maioria muçulmana por causa da ameaça do terrorismo, construir um muro ao longo da fronteira sul do país para impedir a imigração ilegal de mexicanos e deportar todos os 11 milhões de imigrantes sem documento no país, a grande maioria dos quais vieram da América Latina. Entre os partidos de Trump estavam os supremacistas brancos, incluindo membros da Ku Klux Klan, que se autodenominam nacionalistas brancos e neonazistas,
nenhum dos quais ele rejeitou. Na verdade, os membros desses grupos tornaram-se mais francos à medida que a campanha de Trump ganhava impulso e, especialmente depois de sua eleição em novembro, acreditando com alguma justificativa que seus ideais estavam finalmente ganhando um lugar no discurso político dominante. Crimes de ódio dirigidos a minorias, incluindo hispânicos, muçulmanos e judeus, aumentaram significativamente. Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, estudiosos do fascismo adotaram vários termos para descrever certos partidos e líderes políticos contemporâneos que não eram claramente fascistas ou neofascistas, mas que exibiam algumas características de movimentos e regimes fascistas históricos. Entre os rótulos que foram aplicados estavam quase-fascista, proto-fascista, semi-fascista. Enfim, esses estudiosos geralmente concordavam que o próprio Trump não era fascista ou neofascista. Ainda assim, Trump era indiscutivelmente um fascista limítrofe, na medida em que seu comportamento e atitudes se assemelhavam aos líderes fascistas históricos em alguns aspectos. Essas semelhanças incluíam o desprezo pelos valores democráticos e pelo Estado de Direito, demagogia, apelos ao racismo, incitamento à violência popular, ataques à legitimidade da imprensa e de instituições governamentais estabelecidas e exploração de bodes expiatórios. Outros líderes nacionais na segunda década do século XXI, cuja abordagem autoritária e nacionalista tinha algumas características em comum com o fascismo, inclui Vladimir Putin. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste áudio e aprendido, obviamente, um pouco sobre o fascismo. E eu aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais sobre esse tema, né, fascismo, que é claro que não foi abordado tudo aquilo, né, que poderia ser abordado em relação a esse movimento histórico, tá certo? Valeu e até a próxima.